Gostaria de agradecer ao pastor Rubens, a todo o ministério, a irmã Rose, a irmã Lúcia. Eu vim com um texto no coração, na verdade dois, uma palavra que o Senhor comunicou ao meu coração quando pensava em viver o sobrenatural, não é isso? Nós estamos debaixo desse tema aqui. Esse ano é o ano do sobrenatural. Nós já podemos testemunhar que temos vivido o sobrenatural de Deus. E Deus falava comigo a respeito de uma condição, de uma premissa importantíssima para se viver o sobrenatural, que é a fé. Amém, igreja? Eu queria que vocês abrissem comigo as vossas Bíblias no livro de Juízes. Nós vamos meditar, pensar um pouquinho em 3 textos, mas esse eu gostaria de fazer a leitura. Juízes capítulo 6, verso 36 em diante. Eu me faço acompanhar, como o pastor Rubens disse, da Juliane, minha filha mais nova, que acabou de completar 12 anos. Deixei a minha filha mais velha lá na igreja sede, porque hoje é o último dia do Congresso dos Jovens e Adolescentes. A Mariane ficou lá, 14 anos. É o primeiro congresso que ela participa dos adolescentes. Eu e o Geraldo, a gente está bobo, está todo orgulhoso, cansado, porque foram muitas reuniões em poucos dias. Nossa carne, nosso corpo está... Ninguém tem gás mais de adolescente aqui, não. Mas, para a glória do Senhor, o Senhor tem curado lá, salvado, batizado com o Espírito Santo. No dia de domingo, o pregador pregou para os adolescentes, mas uma senhora de cabelo branquinho, a dona Norma, aceitou Jesus como Salvador. Então, eu creio que o que o Senhor tem feito lá nesse feriado, Ele tem feito aqui também, no meio dos seus jovens, dos adultos, porque o Senhor trabalha, faz o sobrenatural dEle acontecer quando nós o buscamos. Bom, esse texto diz assim, Juízes capítulo 6, a partir do verso 36. E disse Gideão a Deus, se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus, não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura e em toda a terra haja o orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura e sobre toda a terra havia orvalho. Amém, amada igreja? Gideão está tendo uma experiência com o Senhor. E ele tem aqui um primeiro estágio da fé revelado. O estágio da fé inicial, que precisa de sentir, que precisa de ver. Ele precisa de convencimentos para crer. Mas o Senhor não despreza a experiência primeira de Gideão. O início do seu desenvolvimento na fé. Ele não vai tirar de Gideão a oportunidade de viver o sobrenatural. Porque Gideão demonstra fé. Gideão sabe que os midianitas levam o alimento. Gideão se levanta e malha trigo no lagar. Gideão faz algo.
porque ele entende que é necessário se movimentar em direção à ação de Deus, ir de encontro com aquilo que Deus está fazendo. Então o Senhor o acha e com o anjo fala a ele que ele tem uma missão importante, mas a sua fé ainda está sendo desenvolvida e ele precisa sentir, ele precisa ver. Quantas vezes nós estamos desesperadas por ver o agir de Deus na nossa vida, na nossa saúde, na nossa família, nos nossos filhos. E nós estamos tão desesperados e esperando tanto o agir de Deus, mas nós queremos sentir. Queremos sentir que Deus está no negócio, queremos sentir que Deus está trabalhando a favor, queremos ver sinais da manifestação de Deus. Então, como Gideão, nós manifestamos a nossa infantilidade. Deus, deixa eu fazer prova contigo, me dá um sinal. Que a minha filha fale tal coisa, que tal pessoa venha ao meu encontro, que o exame não dê, Senhor, positivo. Senhor, faz com que eu sinta que o Senhor está trabalhando, mexe com as minhas emoções. E o Senhor é tão misericordioso que Ele nos faz sentir. Ele nos faz sentir segurança de que Ele está no negócio. Ele molha o velo e seca a terra. Ele seca a terra e molha o velo. Ele faz o inverso. Porque Ele sabe que nós temos uma imaturidade. Nós precisamos crescer na nossa experiência de fé. Para viver o sobrenatural dEle na terra. E Ele não se incomoda com isso, mas não pode durar a vida toda. É preciso amadurecer, que desespero dá em uma mãe, quando ela está aguardando o tempo da maturação do filho, quando o filho já é hora dele começar a balbuciar as primeiras palavras. E vem aqueles fonemas, aquelas junções de consoantes e formam sílabas, vogais e consoantes, mamã, e a mãe não sabe se é mamãe ou se é mamá, papai, a mãe não sabe se é papai ou se é papá. Mas a criança começa a desenvolver e logo ela está falando. Eu tenho um menininho na nossa família, de uma prima que eu considero como irmã, e ela disse que eu sou madrinha dele. Nós não temos o costume, né, de ter apadrinhamento, mas ela disse que eu sou madrinha e o Geraldo é padrinho da criança. E ele ali, um menininho lindo, andou muito cedo, fez arte, mas ele demorou um pouquinho para falar. E agora, passado um tempo, eu tive um momento com ele e ele formava frases completas. E quando eu comecei a ouvir a voz dele, me deu uma alegria, foi uma surpresa. Porque eu ainda não tinha ouvido o Murilo falar tão bem. E frases completas, o que é aquilo que está escrito ali? E assim, parecia um adulto falando, mas é uma criancinha. Mas demorou um pouquinho para falar. A gente fica esperando engatinhar, esperando dar os primeiros passos, esperando falar, e faz parte. A maturação tem que acontecer com o tempo. Os estágios têm que ser atingidos. Existem até tabelinhas que falam quando a criança anda, quando a criança fala. Existem tabelinhas que nos ajudam a entender quando a gente já pode começar a dar tarefas domésticas para os filhos, arrumar a cama, ajudar a secar e guardar a louça, recolher a roupa, dobrar, passar um aspirador. Mas toda exceção, toda regra tem a sua exceção. Às vezes o Senhor está olhando para nós
esperando de nós um avanço, uma maturidade de fé, e nós ainda não estamos conseguindo responder ao anseio do Senhor. Nós ainda queremos muito ver velo seco, terra molhada. Queremos muito ver terra seca, velo molhado. Nós queremos muito que a esfera dos sentimentos sejam atendidas. Se eu não chorar, se eu não sentir, se eu não ficar alegre, a reunião não foi boa, se eu não ver a manifestação. O Geraldo teve muita paciência comigo. Quando eu comecei a ministrar, ele é meu tutor, eu chegava em casa chorando às vezes. A igreja não recebeu amor. Eu não fui chamada para isso. Você prega um avivamento. E a Nádia prega, parece que estraga tudo. E ele tinha uma paciência comigo. Ele falava assim: querida, os irmãos estavam te ouvindo. É menos poder e mais reflexão. Mas é um ministério também. E por muitas vezes eu pregava, os irmãos choravam. E eu não conseguia conduzir os irmãos para um final alegre. Iam embora a igreja chorosa. E eu chegava em casa, chorava mais que a igreja. E falava: eu acabei com o congresso, Geraldo. E o Geraldo falava: querida, contrição também é um bom sinal. Mas Deus precisou trabalhar muito na minha vida para eu entender que eu não preciso ver, que eu não preciso sentir, mas eu preciso crer, ter fé, que a palavra revelada é para essa noite, que quem deveria estar aqui está, que quem deveria estar assistindo está, e que o que a palavra precisa promover, o Espírito Santo é que dá conta. Mas nós queremos ver e sentir. A irmã citou aqui a passagem da viúva do azeite. Ela precisou receber uma instrução do profeta, mas sem sentir nada. Talvez o que ela queria sentir naquele momento viesse do profeta, não sei, ele impor as mãos, fazer ela sentir uma graça, uma reposição de forças, não é, irmãs? Às vezes a gente está tão cansada da batalha da vida. Ela estava viúva, perdeu o marido, de luto, filhos para serem levados para o pagamento de dívida. Quem sabe ela queria sentir só um pouquinho de gozo, de fortalecimento. Mas ela recebeu uma palavra, um bom conselho, uma direção. Ela não viu nada. Ela não viu o resultado, ela não sentiu. Mas aquela mulher saiu dali e exercitou o conselho. Pôs em prática a direção, a palavra. E logo então ela viu que quanto mais ela entornava aquele vaso com pouco azeite, mais vasilhas se acumulavam cheias no chão. Nós não precisamos ver no instante em que Deus fala, mas nós precisamos tomar posse daquilo que Ele nos instrui, aconselha, promete, porque nós viveremos o sobrenatural. Ainda em 2022, nós somos muito pautados em gráficos. Agora os aplicativos nos deixam muito cativos. Nós temos aplicativo para beber água. E aí depois você olha o balanço da semana e está ali desagradável. Você não bebeu a quantia de água que precisava. Isso causa frustração. Nós temos aplicativos do balanço financeiro da empresa. Eu e o Geraldo estamos tendo uma experiência muito diferente esse ano. Nós resolvemos empreender no digital.
E a gente olha aqueles gráficos, faz os lançamentos, pré-lançamentos, depois dá uma agonia, porque você não sabe que resultado vai vir. Se você cria expectativa, se você não cria expectativa, você se surpreende. Se você cria expectativa, você se frustra. E é um negócio triste. E eu falei para ele, vou parar de olhar gráfico. Porque esses gráficos estão me deixando preocupada. Eu vou andar por fé. E eu tive uma experiência num dos meus devocionais da semana do lançamento do nosso curso. E eu quero compartilhar com você, porque encaixa nessa temática que nós estamos trabalhando, a fé para viver o sobrenatural. E foi no livro de Atos. Nós citamos aqui a passagem de Gideão, citamos a mulher que multiplicou o azeite, Deus multiplicou o azeite dela. Agora eu queria citar para vocês esse terceiro texto. Mas ele nós vamos ler, você pode abrir comigo, Atos capítulo 27. E eu acordei pela manhã, fui buscar a Deus, queria a sua direção. E ali, quando eu comecei o meu devocional, eu já aprendi agora, não é para ir para o devocional querendo chorar litros. Tem que ir para o devocional racionalmente. Senhor, estou aqui. Mais uma vez a tua presença nessa manhã. Falas a quem quer escutar. Estou aqui. E às vezes o Senhor fala, a gente não entende nada. E aí começa o dia. Aí você entende tudo. Porque ali na manhã Ele te deu a direção. Ele te revelou que você ia passar. Ele te disse como proceder. Ele te avisou primeiro. E o Espírito Santo te faz lembrar. E aí sim você até sente. Às vezes sente vontade de glorificar. Às vezes sente a vontade de chorar. Às vezes você se dá bem porque você aplicou o conselho. Às vezes você se dá mal porque você leu, não entendeu o conselho, só entendeu depois que fez diferente. Mas tem que comparecer. Sentindo ou não sentindo. Vendo ou não vendo. Nós não andamos pautados por vista, mas por fé. E aí, eu abri bem no verso 7 do capítulo 27. Nádia, mas você está nessa de abrir a Bíblia? Pode! Olha, se você quiser fazer esse devocional, escolher um livro e ir ele todinho, depois no outro mês, outro livro, fique à vontade. A irmã Nádia, de vez em quando, ela vai para o devocional e ela abre a Bíblia. E não fica bravo comigo, não. Deus fala comigo, tá bom? Eu acredito. Tem dias, a gente tem uma pequena biblioteca. E eu já li alguns livros, mas outros eu não li. E eu uso como consulta. E tem dia que eu sento no meu devocional ali no sofá e leio a Bíblia, depois eu olho a prateleira de livros do Geraldo e um livro me chama a atenção. E eu vou lá e pego aquele livro. E eu abro aquele livro. E abro num capítulo que Deus fala comigo de uma maneira maravilhosa. Não é cartomancia. Eu creio que Deus dirige a gente. Gente, um dia pela madrugada, eu muito inquieta, fui fazer um chá. E eu não sei por que a Mate Leão fez isso, não faz mais. Eu abri ali a caixinha do chá, peguei o sachê, joguei na xícara de água fervente. E ficou o penduricalho ali. Eu não sei como chama o papelzinho. E eu ali, passando o dedo no papelzinho, de repente eu olhei o papelzinho, não era o leão. Tinha uma frase. E não é que Deus falou comigo poderosamente na frase do chá? Nunca mais a Mate Leão pôs frase no chá. Eu acho que acabou as frases. Mas Deus fala. Às vezes num outdoor, às vezes num panfleto. Um dia eu e o Geraldo precisávamos tomar uma decisão muito grave, muito perigosa. Envolvia um investimento. E eu sentei no meu sofá para fazer o devocional e lembrei de um endarpe. Eu canto muito dificilmente. Só para mim, para Jesus, para nós, lá em casa. A Trindade, eu. E aí, o hino da harpa veio, nem saber cantar o hino da harpa direito, eu não sabia. Eu falei, vou usar o YouTube. E quando eu abri o YouTube, tinha uma propaganda do Faro. Aquele rapaz lá da televisão.
E ele falava assim, não vá à concessionária hoje. Aí, eu falei, é brincadeira isso aqui, né? Cantei o hino da harpa, pulei o anúncio, cantei o hino da harpa, adorei a Deus. Aí falei assim, bom, quando a gente abre outro vídeo, é outro anúncio que aparece, né? A fé da menina inicial, vou fazer prova. E eu fechei o YouTube, abri o YouTube de novo. Não vá à concessionária hoje, vá amanhã. E não é que Deus tinha algo preparado para mim com o Geraldo no outro dia? No outro dia, nós fomos à concessionária e o moço que vendeu o nosso primeiro carro para nós, ele tinha sido promovido a gerente, e ele estava lá. E ele disse assim para o funcionário, dá licença que eu faço questão de acompanhar a compra desse casal, porque eu fui o primeiro a vender um carro para eles. E ele fez algo por nós na direção de Deus. Então não fique bravo com a irmã Nádia, mas a irmã Nádia é uma mulher de fé. E eu abri a minha Bíblia e li assim, no capítulo 27, verso 7. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Quinido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona. E eu li e as palavrinhas saltaram na minha visão. Por muitos dias, vagarosamente, chegando apenas a, não permitindo o vento ir além. E eu falei, Jesus, essa semana do lançamento vai ser difícil. Muitos dias, vagarosos, chegando apenas a e não permitindo o vento ir mais adiante. E eu orei e descansei o meu coração. E os gráficos começaram a mostrar que era difícil. Muitos dias pingados, vagarosos, chegando apenas a um determinado resultado e depois parou, não permitindo mais o Senhor ir adiante. Ou o vento, que é Ele que manda também. Esse texto, essa passagem, a igreja conhece, é tão maravilhosa. E Paulo nela expressa um nível de fé muito maduro. O verso 20 diz assim, e não aparecendo havia muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Agora olha o verso 25. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque eu creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Esse nível de fé, de maturidade é muito elevado. Não é só não ver, não é só não sentir, não é só não ter sinais positivos, sentimentos positivos. É ter sinais contrários. É ter sentimentos conturbados dentro do coração. Fugiu-nos toda a esperança de nos salvar. Eu acho que é por isso que a Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Não tinha mais esperança. Uma mulher estéril, ventre adormecido, um homem de avançada idade, mas eles tiveram que crer contra a esperança. E por isso eles alcançaram de Deus uma bênção tal, viveram o sobrenatural de Deus, sem botar a mão. Porque quando botou a mão,
Ismael. Não é para dar jeito, não é para querer ver, não é para querer sentir, é para esperar com paciência naquele que fez a promessa. Ele não volta atrás no que fala, ele não tem problemas de autoafirmação, ele não vai fazer nada para provar para ninguém que ele é Deus, ele é Deus. Ele mandou Moisés dizer várias vezes ao povo, eu sou. Eu não dou explicação de quem sou, Moisés, eu sou. Senhor, mas eu preciso. Então tá, bota a mão no peito, vai ficar leprosa, bota de novo, vai curar, joga a vara no chão, vai virar serpente, pega na cauda, vai virar vara de novo. Você precisa de coisinhas, de artifícios? O povo precisa, mas eu não vou falar nada além de que eu sou o que sou. Você chega e diga, eu sou, me enviou. Paulo está num barco. Ele tem um destino, a igreja sabe disso. O Senhor tem uma direção para ele. Haja o que houver, ele vai chegar na direção dada por Deus a ele. Ele avisa o timoneiro, ele avisa o mestre do navio, ele avisa a embarcação. Eles preferem acreditar no especialista. Escute aqui, não há especialista que revogue a palavra do Deus do sobrenatural. Ele ainda é aquele que, se quiser curar câncer, cura câncer. Ele ainda é aquele que, se quiser abrir o ventre da estéril e fazer dela alegre mãe de filhos, ele abre. Ele ainda é aquele que, se tiver que nos curar passando por meio da cirurgia, nós vamos passar. E ele será glorificado. Ele ainda é aquele que recolhe as rosas do seu jardim no tempo dele, e nós só podemos nos calar porque é bela a morte do justo. Mas Paulo está num navio e ele tem só uma palavra dada a ele por Deus. O material vai se perder, mas todas as vidas eu te darei. A salvo chegarão contigo no destino. Eles com as mãos, igreja. A tempestade não está sendo boa. Ele está batendo forte. Com as mãos, eles precisam desfazer-se de alimentos, desfazer-se de bens, desfazer-se da armação do navio. Com as mãos, eles precisam ir esmagando dentro de si toda a esperança. Entende o que eu quero dizer? Às vezes nós mesmos vamos ter que pôr fora alguma coisa, experimentar um desprendimento. Será que nós estamos maduros na fé para entender que nenhuma circunstância, nenhum sentimento de tristeza, de perda, de dano, pode ser maior do que a promessa? Porque estas coisas são humanas, circunstâncias são temporais, sentimentos são humanos, mas a promessa, a palavra é dele. E Paulo diz a eles assim: portanto, ó varões, tende bom ânimo, muda o sentimento aí, porque creio em Deus que há de acontecer, assim como a mim me foi dito. Maria é uma adolescente, recebe a visita de um anjo. Ela não é uma adolescente como as nossas adolescentes, que a gente fica cevando, cuidando, criando como criança por muito tempo. Ela já é uma mulher, ela está de contrato de casamento marcado. Porque o que muda de uma criança, uma adolescente para um adulto,
não são documentos, tempo passado, mas são as atitudes. Quando nós nos tornamos adultos, nós entendemos que a vida não é ser servido, mas que a vida é servir. Quando nós somos crianças, pai e mãe estão ali para nos servir. Não andamos ainda, não falamos, eles trocam a nossa fralda, eles dão o banho, eles dão o mantimento na hora certa, a gente não sabe pedir, a gente chora e a gente tem tudo o que é necessário. E a gente vai crescendo, é para ir mudando, mas a gente acostuma os nossos filhos, continua dando na mão, alimentando na hora certa, fazendo tudo o que é necessário, até botar roupa, escolher roupa. A gente tem um defeito aqui. A gente não ajuda as nossas crianças a crescer. Mas Maria é uma mulher já. E quando o anjo diz a ela que ela vai gerar, que o Salvador vai vir à terra por meio dela, ela se espanta. É uma palavra de Deus dada a ela. Ela sentiu medo. Mas a fé madura, ela não se pauta naquilo que ela está sentindo. E ela pergunta, como se dará isso? Visto que não conheço homem. E o Senhor diz que o anjo diz a ela, para Deus não há impossível. E conta a ela o testemunho da prima Isabel. Estéril, avançada em idade, agora grávida de João. E ela diz algo maduro, estando cheia de medo, porque às vezes o que Deus nos promete, senhores obreiros, é espantoso. Causa espanto e não causa tranquilidade. Existem coisas sobrenaturais de Deus que vão se manifestar esse ano no meio da UFADECAP, que vai nos deixar queixo caído. Mas Maria, embora adolescente, porque não há idade para se ser maduro na fé, ela diz assim, cumpra-se a respeito de mim tudo o que foi dito pelo Senhor. Ela dá um salto de menina para mulher, madura na fé. Ela despreza o sentimento enganoso do coração, medo, vergonha, porque era um constrangimento aparecer grávida, de contrato com José só. Ela ainda não havia sido tomada, mas ela diz, cumpra-se em mim. Nessa noite o Senhor nos fala sobre uma fé madura, uma fé que não precisa de sinais no céu, uma fé que não precisa de extratos, uma fé que não precisa de gráficos, uma fé que não precisa de alegria, de motivação, mas uma fé madura que quer crer contra a esperança, crer contra os gráficos, contra o cenário, contra as notícias. Existem muitos de nós conturbados com as notícias. O Geraldo falava algo para minha tia para acalmar ela e eu vou dividir com a igreja. Ela dizia, filho, é agora o fim dos tempos, ouvirão de guerras. E ele disse assim, tia, preste atenção. É como uma grávida tendo contrações. A contração é uma dor intensa, mas ela passa. Depois de um tempo ela volta. Aí ela começa a se intensificar. Os eventos são constantes. Aí está próxima a hora do parto. Calma, tia. Nós não sabemos o que virá, igreja, mas nós sabemos que o nosso Deus está no controle. E que a igreja não precisa ter medo do fim, mas que a igreja precisa dizer, Maranata,
Ora vem, Senhor Jesus. Eu quero encerrar, eu não vi, pastor, perdoe pelo horário. Eu quero ler uma frase para você, que o Geraldo me emprestou hoje. A fé não pede sinais, quem pede sinais é a dúvida. Eu vou repetir porque não é minha. E para você decorar, do Geraldo. A fé não pede sinais, quem pede sinais é a dúvida. Nós queremos, nessa noite, saltar de nível. Nós queremos, nessa noite, não ter velo seco e terra molhada ou velo molhado e terra seca. Mas nós queremos, contra tudo que vemos, tudo que sentimos aqui dentro, continuar crendo que fiel é o que prometeu. Se ponha de pé comigo. Pastor, posso fazer só uma oração? Posso, irmã? Irmã Rose, pastor Rubens deixar, irmã Lúcia também deixa. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Tem coisas que o Senhor prometeu para você, que se você for carnal, você vai dizer assim, está demorando demais, o senhor está atrasado. Ou você vai dizer assim, aquele profeta não era do Senhor. Ou você vai dizer assim, eu li na emoção, igual a irmã Nádia. Abri, li e acreditei. E não era. Não. A promessa, ela se cumpre, ainda que muitos a tenham por tardia. Fiel é o que prometeu. E 2022 é o ano do sobrenatural. O mundo está de olho na igreja. Eu quero que vocês entendam que os sinais vão começar a ser notórios no meio da igreja. Curas, milagres, libertações esplêndidas. Porque o mundo está gemendo, a grávida está tendo contrações. E a Bíblia diz que até a natureza, ela prega sobre Jesus. A natureza está manifestando sinais. E eu creio que o corpo de Cristo, a noiva, também vai começar a manifestar os sinais. O sobrenatural de Deus é para a igreja, para servir o mundo. Nós não somos mais crianças. Não vai vir mais leitinho na boca. Está na hora de começar a comer comida forte. Está na hora de começar a levantar do chão e parar de engatinhar. E dar passo firme. Está na hora de parar de fazer beicinho e falar só consoante e sílaba sem formar muita coisa. E abrir a boca grande e dizer, só Jesus salva, só Jesus cura, só Jesus liberta, só Jesus batiza, só Jesus leva para o céu. Deus nos tira da condição de meninos e meninas para uma fé madura. Eu quero orar com a igreja. Eu quero que você não se esqueça durante o resto dessa semana desse texto. Medite nele, capítulo 27 de Atos, mais um pouco. E veja como ali não são só essas palavras que eu grifei aqui para você, que eu tenho pouco tempo. As palavras saltam de todos os eventos negativos, difíceis de engolir, mas Paulo entrou e vai sair do barco de posse da palavra dada por Deus. Você vai chegar no destino que eu tenho para você e cumprir o propósito meu para a tua vida. Amado da nossa alma, nós queremos te louvar por toda esta igreja, todos esses irmãos e irmãs, todo o conjunto, Senhor, de todas as congregações aqui reunidos. Nós queremos te pedir que os nossos olhos, Senhor, não se confundam com o noticiário, que as nossas emoções não se turbem, Senhor, com o que ouvimos. Não, Senhor, que nós não andemos perturbados, Senhor, agitados, frustrados, Senhor, com aquilo que nós queríamos ver ou ouvir, mas que nós andemos, Senhor, por essa terra, pautados na palavra, que é a promessa infalível, a maior promessa
que a tua igreja, ela foi instaurada por ti na terra, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Senhor, levanta-nos exército forte, que enfrenta a labuta do dia, e que é pautado no que sabe, e não no que sente, para a glória do teu nome. Amém, amada igreja? Eu agradeço essa rica oportunidade. Glória a Jesus. Fé.